Fala para vocês o vosso amado Daniel. Sejam bem-vindos ao meu canal Daniel Caiudo Oficial. Bem, praticamente estou muito feliz neste dia. Bem, dia 17 de dezembro, realmente o ano está terminando, mas pela graça de Deus que fez os céus e a terra, estamos aqui vivos. Isso tudo porque a mão de Deus, o poder de Deus tem estado sempre conosco. Muitas pessoas no percurso desse ano morreram, mas você e eu estamos vivos. E você que está assistindo ou vai assistindo essa pregação também está vivo pela graça do Cordeiro. Bem, uma vez que o ano está terminando, hoje trouxe um tema muito diferente ou bastante interessante. O tema de hoje é o espaço para ter uma comunhão com Deus. Bem, eu sei que muitas pessoas, alguns se converteram recentemente, alguns não sabem algum espaço, como se tornar um homem de Deus, como ser alguém que busca Deus em verdade e espírito. Então, o estudo de hoje vamos nos baseando nos 4 temas principais. Bem, praticamente o primeiro tema, o primeiro passo para se tornar um homem de Deus é a oração. Então, o que é a oração? A oração é o meio pelo qual nós falamos com Deus. A oração é uma comunhão entre o homem e Deus. E se nós não tivermos uma comunhão com Deus através da oração, não temos como a nossa vida espiritual crescer. De certo ponto, a vida espiritual não cresce. Porque em 1 Tessalonicenses, capítulo número 5, versículo número 17, claramente vem a dizer: orai sem cessar. Então, subentende que a oração é fundamental. A oração é necessária, só que vivemos em um século onde as pessoas têm desvalorizado tanto a oração, têm deixado de lado a oração. Meus irmãos, meus amados, meus queridos, a oração é fundamental. Você que se converteu recentemente, você tem que ter uma vida de profunda oração. Você tem que orar sempre, porque se nós virarmos aquilo que Jesus Cristo foi, Jesus Cristo é o nosso exemplo a seguir. Jesus Cristo, ele orava sempre. Ele passava as madrugadas, orava sempre. E para um iniciante, se quer ter uma oração profunda, podes começar uma oração de 2 minutos, podes orar 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, 6, até que você consiga orar pelo menos 1 hora. Se você conseguir orar 1 hora, dia seguinte ore 2 horas, assim sucessivamente. A oração, ela é diálogo. A oração é um diálogo. Você vai dialogando com Deus, vai conversando com Deus, vai falando com Deus aquilo que são as suas necessidades, aquilo que você precisa com que Deus faça na tua vida, aquilo que você queira com que Deus transforme. Existe às vezes pecado que nós não conseguimos largar. Suponhamos que às vezes eu sou cobiçoso, cobiço muito, então eu tenho que ter uma vida de profunda oração. Eu tenho que orar. Eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que mergulhar na vida profunda da oração para que eu largue da cobiça. Só assim que eu vou conseguir. Sem isso, de certo ponto, não hei de conseguir largar a cobiça. Então, a oração é fundamental. Ore sempre. A oração tem um poder gigantesco. A oração te torna um homem grande diante de Deus. Deus só levanta homens, só usa homens quando um homem também é alguém de profunda oração. Quando você é um homem de profunda oração, de certo quando Deus vai te ajudar e Deus vai te usar. E você será um homem grande. Os teus inimigos podem se levantar contra ti, mas nunca vão se levantar contra a tua oração. Porque a oração é secreto. Você vai orando a Deus no secreto, vai estar no teu quarto, vai se fechando no teu quarto, no teu aposento. Você vai orando a Deus, buscando a Deus em verdade e espírito. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto. Bem, praticamente terminamos o primeiro ponto e neste momento estamos no segundo ponto que fala sobre a meditação. Bem, praticamente a meditação é um meio pelo qual o cristão ou o novo homem que queira ser homem de Deus começa a ter um contato profundo na palavra de Deus, na meditação. Ele vai conhecer a Deus por intermédio da meditação. Por isso que a meditação é fundamental para quem quer ser um homem de Deus.
medite sempre, te aconselho a ler por dia pelo menos 2 capítulos. Quando você lê sempre 2 capítulos por dia, assim sucessivamente, procure um lugar mais restrito, um lugar calmo, comece a estudar a palavra de Deus. Você será um grande homem de Deus. E o terceiro, estamos já no louvor. Bem, mesmo embora falar de louvor, estamos a falar da adoração, a centralidade de Deus. Deus fica glorificado quando o homem de Deus o louva. A Bíblia diz: louvai a Deus todos os moradores da terra, cantai louvor nos seus átrios. Você precisa centralizar hinos cristãos, hinos bíblicos. Louve sempre, busque sempre a Deus. O louvor é fundamental. E o último é o jejum. Quando você passa pela oração, pela meditação, pelo louvor e pelo jejum, o jejum é fundamental. Existe tipo de demônio, só sai com jejum. Você tem que jejuar, tem que ter tempo de jejuar, tempo de buscar a Deus. Então, meus amados, é basicamente isso. Deus abençoe grande e fortemente. Curta esta mensagem, envie para os teus amigos, seja um homem de Deus. Viver na palavra de Deus é fundamental. Deus abençoe grande e fortemente.